Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Maravilha, o Veloso, o Souza, debatendo aí sobre o Palmeiras, a classificação do Verdão e o Neto. O Neto sumiu, pessoal. O Neto sumiu, o Neto fugiu. E para quem me conhece aqui, sabe que eu não sou de apelar, não faço thumb fake. Se não adianta, o Neto não tá no programa, eu não vou colocar aqui, Neto infartou, Neto perdeu a linha, Neto chorou, aí você entra no vídeo e não tem o Neto. Então quem me conhece sabe quando eu faço isso, só coloquei ali que o Neto fugiu do programa, mas é a realidade, o Neto fugiu do programa. Mas não vou colocar aqui que Neto pirou, Neto vai à loucura, não vou colocar isso, deve ter outros canais aí que vão colocar, aí você clica no vídeo, cadê o Neto? Não tem Neto. Então isso aí é querer fazer até os telespectadores de pateta, né, de trouxa, mas eu não faço isso. Então se você quer um canal com credibilidade, pode se inscrever aqui no nosso canal, que sempre que eu coloco a thumb, a foto, o comentarista que está na foto, ele vai falar, você vai vê-lo no vídeo. Vamos aí reagir ao Maravilha, ao Veloso, e daqui a pouco a gente volta. Conseguiu fazer isso com sobra, e é isso que a gente vai discutir aqui no programa, além de outros assuntos, mas não há como negar que o assunto esportivo do dia no Brasil e até fora, sem sombra de dúvida, é essa vitória do Palmeiras. Veloso. Oi, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, Fernandinho. Bom, ontem você não fez essa pergunta para mim, porque eu estaria confiante sim nessa virada, nessa classificação do Palmeiras. Eu não estava aqui, você não fez essa pergunta. Mas com relação a ontem, sem dúvida, uma noite histórica, né? Histórica, uma noite inesquecível, uma noite mágica, como diz o Abel, pela forma como foi criado esse ambiente. Na verdade, Fernandinho, o Abel começou a criar esse ambiente lá, já quando ele deu a coletiva lá em Quito, né? Dele falando dessa noite mágica, dessa noite especial, o que podia acontecer, o que ele ia preparar. Então ele já começou a preparar uma semana antes, depois veio o treinamento, veio formação de equipe, ele pensando a forma de armar essa equipe, e no meio de tudo isso ainda tinha o jogo do Cruzeiro, né? Que também valia a ponta da tabela. Então, realmente, foi uma semana muito especial para o palmeirense, eu não tenho dúvida que vai ser inesquecível, né? Uma virada como essa, na semifinal de Libertadores, valendo a vaga para a final, o Palmeiras fez o que muitos até duvidavam, eu acredito. Mas do Palmeiras não dá para duvidar, né? O que essa equipe já fez jogando no Allianz Parque, recentemente no Brasileiro, goleada no Juventude, goleada no Inter, goleada no Vasco, enfim, isso vem se repetindo, e ontem precisava dessa goleada. Ontem precisava mostrar que o que aconteceu lá em Quito realmente foi algo fora da curva, porque o Palmeiras vinha até então, e ainda é, a melhor campanha da Libertadores, com 9 vitórias e só um empate. Aí foi perder lá, justo na semifinal e por 3. Então colocou uma dificuldade ainda maior para a equipe, que ela superou ontem com todas as glórias, né, e com todo o mérito do time, do Abel, dos jogadores dentro de campo, da diretoria, e o Palmeiras fez algo que muita gente não acreditava. Mas o mais importante é que o Abel acreditou e fez os jogadores acreditarem também, por isso veio a virada. E uma noite especial que ele completava 5 anos no comando do Palmeiras, emblemático, simbólico. Sim. Acho que isso tudo também entrou nessa conta, quando você faz esse planejamento para esse tipo de jogo. Souza, nós batemos na trave ontem com a escalação, a entrada do Alan, a gente só não falou que ele poderia vir com 3 zagueiros, como ele veio. Uhum. E realmente é a convicção do técnico, é a maneira que ele entende o time que ele tem na mão, por isso essa facilidade de o Palmeiras encontrar os caminhos quando mais precisa. E o Palmeiras, boa tarde, né, Fernandinho? E virou algo corriqueiro, né, isso do Palmeiras, né? O Palmeiras já vem fazendo isso há algum tempo, e com um treinador que tem, como você falou, tem o time na mão e tem grandes alternativas, né? Tinha esse menino aí que para mim foi o grande acerto do Abel da noite de ontem. Tenho certeza que se esse menino não estivesse no jogo ontem... O Souza que entrou do outro lado também, a gente não estava colocando na conta, né? O Souza a gente estava meio claro tirando que ia jogar ele... pela lateral, porque os caras não estão tudo afunilado ali. E outra coisa, né? Fernandinho? O Abel ontem tinha que fazer aquilo, né? Ele tinha que botar... Porque assim, e o legal disso tudo é que a gente tem a mentalidade de achar que quando você tem 3 zagueiros, você é um time defensivo. Perfeito. Né? E eu já tive a oportunidade de jogar no São Paulo e ganhar 3 campeonatos seguidos com 3 zagueiros, ganhar Libertadores com 3 zagueiros, e a gente tem que mudar essa chave, porque quando você dá liberdade por 2 laterais, e você tem 2 laterais, você tem um lateral esquerdo que para mim é o melhor lateral esquerdo hoje do país, né? E você tem também os atacantes que tem, você dá liberdade para esses caras, e no Allianz Parque, com tudo que foi criado ontem, cara...
A gente, como São Paulino, seca, mas não tem que duvidar desse time, não. Porque esse time já aprontou, já, e não tem como, Fernandinho. Você até torce contra, eu já torci para todos os times do Brasil, né? E fora do... Fora do Brasil também, mas não tem jeito. Tem que dar o braço a torcer e agora é virar flamenguista mais uma vez, né? Que já tinha virado algumas vezes, virar de novo, porque não tem o que fazer para contra esse Palmeiras, não. A vida de quem torce contra o Palmeiras não tá fácil, Fernandinho. Não tá fácil. É isso. O único que encaçapou o Palmeiras foi o Corinthians, cara. Da Copa do Brasil. Olha lá, você deu mole pro Cascão. Deu brecha pro Cascão. Ô, Dirceu, você tá notando alguma coisa diferente no Souza? Olha lá. Tá careca total? Por quê, Souza? Eu tô careca de saber que eu ia ter que pagar essa aposta, entendeu? Fiz uma aposta lá, o Juca lá no Quebrada, lá no Podpah, me botou numa saia justa, eu fui pra isso herói? aí. Fui dar uma de herói, achei que, como todo mundo achou que o Palmeiras não ia passar, o Palmeiras passou e aí sobrou pro meu único resto de cabelo que eu tinha, foi embora. Ô, Dirceu, inclusive, em cima do que o Souza falou, e o Veloso, apostar contra o Palmeiras não tá sendo um bom negócio, né? O Palmeiras foi bem ontem, né? Porque lá ele foi mal, péssimo. Uma atuação medíocre que o Palmeiras teve lá. Não tem jeito. Olha, Você dormiu com ele mas lá, se alguém falar que o Palmeiras jogou bola lá, é uma coisa incrível. O Palmeiras não foi aquele Palmeiras que é o time do Palmeiras. Porque não dá para tomar de 3-0 lá, e depois eu sou obrigado a ver o Thiago Nunes, que já foi técnico do Botafogo com gramado sintético, não é isso? Foi técnico do Atlético Paranaense com gramado sintético. Ele falou que ontem ele jogou num gramado de colégio. É que o time dele ontem, para ser exato... Ele não foi, isso foi um jogador que falou isso. Foi ele. Foi ele. O Thiago Nunes, foi ele mesmo. Ele fala demais, mas também não é nada disso. Aí, por ele não ser nada disso, o time não viu a bola. Palmeiras massacrou. Eleito foi o Rafael Veiga, eu falei, nossa, entrou o Rafael Veiga, esse cansa cachorro. Mas ele queimou a minha língua, porque ele mudou o time. O cara entrou, rapaz, com a vontade que não dá para entender. Ele já entrou, passou, pediu bola, ergueu o braço, foi lá, bateu o pênalti O cara bem. que mais título tem desse elenco aí do Palmeiras. São 12. E só para fechar, esse menino Alan, o que ele jogou ontem foi um negócio simplesmente espetacular. Ele jogou demais. Ele, quando pegava a bola, ele não dava um drible só. Ele, para humilhar, ele já dava no outro. Já emendava, mano. Não, ele já limpava 2, 3. Eu até achei que o Palmeiras poderia ter jogado mais com ele, porque ele não perdia bola. Ele não perdia uma bola. Ele só ia... Aliás, o pênalti, quem que arrumou o pênalti? Foi ele. Quem deu o passe para o primeiro gol? Foi ele. Então, isso prova que o time estava ontem com muita tesão, com muita vontade. Aí o Abel Ferreira chorou lá na própria entrevista. Aí ele ficou sentimental. Aí entrou a Leila também para dar os parabéns. Depois que a Leila entrou, ele já renovou o seu contrato. Né? É isso aí. Quando alguém entra já para falar uma coisa para você que está em dúvida, porque eu gosto, que ele é bom, e realmente ele foi bem. Às vezes ele me enche o saco, porque ele tem mania só de criticar o Brasil, critica o Brasil. Olha lá. Mas ele não fala besteira, ele reclama de gramado, reclama de arbitragem. Mas não é de hoje, isso aí. Isso daí, desde que eu narro futebol, os caras falam. Gramado é ruim, pasto não sei o quê. Isso aí já é uma coisa olha aqui triste, não muda. Olha que horrível, não muda. Aproveitando o gancho do Maravilha aqui, falando do Abel, do contrato, da Leila... E o Abel ontem reclamou não, o Abel lembrou aquela crítica do torcedor quando perdeu a Copa do Brasil. Acho que está na hora do Abel superar isso também, né? Foi no momento de eliminação de Copa do Brasil, o maior rival do Palmeiras perdeu a classificação. Empate esquece, perdeu quem apanha não. Perdeu o título do Paulista, então foi o momento do torcedor cobrar também. E outra coisa, né, Veloso? Supera que já passou. Em qualquer relacionamento sempre tem a discórdia. Nunca vai ser sempre, olha, amor, tá tudo lindo, tá tudo bonito. Olha, o que você fez ontem? Você sujou a panela, você quebrou não sei o quê. Então, discussão é uma coisa que tem. Agora, ele é muito sentimental, ele é muito romântico. Mas eu também seria romântico se eu tivesse com uns 3 pau por mês lá do salário dele. Eu seria mais acessível. Então, eu acho que ele tem que ponderar um pouco mais. Ele está num grande clube. Cada um sabe onde dói. E ele teve uma coisa, hein? Ele se promoveu, aqui, porque ninguém nunca conhecia, eu nunca ouvi falar. Abel Ferreira. Mas o cara sempre hoje tem um começo. Ele cresceu aqui. Sempre tem um começo. Mas hoje ele... Então ele tem que agradecer o time do Palmeiras. Fernandinho, uma coisa que o Abel... Você começou narrando na Band?
E chegou na maior emissora do país. Eu sei, mas eu tenho que valorizar. Ele valoriza. Souza queria falar, desculpa. O Abel precisa entender que o futebol, ele já falou sobre isso, sobre o brasileiro ser emocionado, ser muita emoção, né, o futebol brasileiro, mas ele precisa entender o entorno. A gente que jogou bola, a gente não sabe o que o torcedor passa para estar no estádio. Quando eu comecei a frequentar, e por muitas vezes eu fui em estádio, quando eu saí para poder trabalhar, fui ver o primeiro tempo e fui trabalhar no segundo tempo, tive que chegar antes, né, para poder trabalhar. Tem torcedor que vai para o estádio e não tem ingresso só para ficar em volta do campo. Sim. Então, às vezes, o treinador e o atleta precisam entender isso, o entorno, todo o sacrifício. Agora que você está na cadeira, você entende também como é o nosso lado? Com certeza, muda totalmente. Muda a percepção. Então, o Abel falou disso, dessa relação. Já a gente vai resgatar tudo isso. Tudo que vocês estão abordando, o Abel falou, e a gente na volta, que vocês concluírem, a gente vai ouvir a coletiva. Ele precisa entender isso, entendeu? Ele precisa passar um dia de torcedor, para ele entender, porque quando a gente está fora ali, só trabalhando no jogo, você está só empenhado em fazer aquilo, mas o torcedor, ele faz todo um sacrifício. Tem gente que sai do trabalho para ir direto, e o final de semana do torcedor depende muito desse torcedor. Você pode apostar nisso, que vai sair de ônibus para ver a final da Libertadores, que deve acontecer. Inclusive, ela pode mudar de lugar. A gente vai ver o presidente da CBF também já tentando aí colocar essa situação sobre isso. Mas se for em Lima... Lima... da situação política do Peru, não vai mudar, não. Se for em Lima, eu estou dizendo que aí o sacrifício, estou querendo dizer do sacrifício do torcedor para poder acompanhar um jogo. Você viu que loucura? Uma passagem normal fora de uma decisão como essa é R$3.500 para você até o Peru. Quase o preço aí para a Europa. Já está 15. Já está 15. Olha a loucura. Veloso, antes de você falar... O cara sempre ele é assaltado, né? O brasileiro sempre tem a mania de levar vantagem. O povo danado, né? Vai chegando o Natal... O povo feio. O hotel, você vai lá, você paga R$500. Natal, Ano Novo, por quê? Mas o que muda? É outro dia, tem 27 horas, tem 30 horas. Aí já muda para R$1,200, R$1,5. Aí você vai lá em setembro agora, no mesmo restaurante. O que acontece? Vai lá no Guarujá, a galera vai lá, 80, a galera vai lá, vai na parcela, que no Brasil não existe parcela. Fora do Brasil é difícil coisa parcelada. A galera vai lá, parcela. Faz o carnê logo e... Vê o que acontece. Vamos aproveitar, vamos ouvir o Abel, que afinal de contas ele completou 5 anos no comando da equipe do Palmeiras e com um histórico muito grande. E ele abriu o coração, como disse o Dirceu, aí chorou, se emocionou. Mas a gente sabe que o Abel ele é passional. Ele pisa na bola. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 4-0 sobre a LDU. E o Palmeiras está classificado para a grande final da Taça Libertadores da América. A final vai acontecer no dia 29 de novembro. A final vai ser em Lima, no Peru. O presidente aqui do Brasil, né, tá até tentando aí fazer com que a final venha acontecer aqui no Brasil, né, mas tá difícil. Mas seria interessante, né, porque seria bem mais tranquilo uma final aqui no Brasil para os torcedores ir do que o deslocamento para ir para o Peru, né. Mas a princípio a partida tá mantida lá em Lima. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos, até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.